noite. É muito bom estar aqui hoje à noite. There we go. I talk loud anyways. Eu falo alto. Before you sit down, Antes de você se sentar, I had something in my heart. eu tenho algo no meu coração. We're going to get to know each other, A gente vai se conhecer pouquinho mais. and God's going to speak to our hearts tonight. O Senhor vai falar com o nosso coração hoje à noite. But when we go to these different churches, Sabe quando a gente vai nessas igrejas, no matter where it be, não importa onde seja, in Brazil, no Brasil, Thailand, na Tailândia, America, nos Estados Unidos, England, na Inglaterra, Australia, na Austrália, all over the world, por todo mundo. we don't go to talk about life impact and what we've done. A gente não vai para falar sobre a Life Impact e o que a gente tem feito. We go to talk about what He's done A gente vem para falar sobre o que ele tem feito. and what He continues to do on the earth. O que ele continua fazendo aqui na Terra. And when we were worshiping, E enquanto a gente estava louvando, some things started coming in my heart for you. coisas começaram a saltar no meu coração. And I already had my message. And I was like, God, do you want me to change my whole message? Eu estava falando, você quer que eu mude toda a minha mensagem pra But essa noite? I think we're going to try to keep it. Mas eu acho que a gente vai continuar. But I want to speak something over you. Mas eu quero declarar algo para vocês. And I want to declare something over you. E eu quero declarar para cada de vocês. I believe that in these moments, Eu creio que nesses momentos, faith is going to come in your heart fé vai vir ao seu coração. for your dreams, Para os seus sonhos. for your Para os purposes, seus propósitos. for what He promised you. Para aquilo que ele prometeu a você. I believe in what you see and what you hear today. Eu creio que aquilo que você vai ver, aquilo que você vai escutar hoje à noite, It will cause you to have faith vai fazer com que você tenha fé in a faithful God, em Deus que é fiel. in a faithful God, Deus que é fiel. because that is the root of our faith. Porque isso é a raiz da nossa fé. It's not our works, Não é as nossas obras, but it's in a faithful God and who He is. mas naquilo que Deus é fiel. It doesn't matter who I am. Não importa o que eu sou. It doesn't matter who you are. Não importa quem você é. It matters who He is. Mas importa quem ele é. And He is on the earth, E ele está aqui na terra. and He is in me, and He is in you. Ele está em mim e está em você. And He is faithful. E ele é fiel. He is faithful. Ele é fiel. And I want to read this over you. Eu quero ler isso para você hoje. And this blessed me so much. Isso me abençoou tanto. It's in Psalms 20 Está em Salmos 20, and for verse 1 through 9. do versículo Psalms 21 to 9. do versículo 1 até o 9. And it says, "May the Lord answer you in the day of trouble. Que o Senhor lhe responda no tempo da angústia. May the name of the God of Jacob defend you. Que o nome do Senhor de Jacó o proteja. May He send you help from the sanctuary. Do santuário lhe envie auxílio. And may He strengthen you out of Zion. E de Sião lhe dê apoio. May He remember all of your offerings and accept your burnt sacrifice. Lembre-se ele de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. May He grant you according to your heart's desire Conceda-lhe o desejo do seu coração and fulfill all of your purpose. e leve a eles todos os seus planos. Fulfill all of your E purpose. ele faz todos os seus planos. Fulfill all of your Que ele purpose. possa cumprir todos os seus I propósitos. believe that there's still some purpose right now in this room that needs to still be fulfilled. Eu creio que existem alguns propósitos que ainda precisam ser realizados hoje à noite aqui nesse lugar. God's not done yet. Deus não acabou, Deus não If terminou. you still have breath in your lungs, Se ainda existe ar no seu then pulmão, God is not done with you yet. então Deus não terminou com você. God is not done yet. Deus não terminou com a sua vida. May He fulfill all of your Que Ele purpose. possa cumprir todos os seus propósitos. All na sua of your vida. purpose. Todos os seus All propósitos. of your purpose. Todos os seus propósitos. Do you know that the promises of God Você sabe que as promessas de Deus and the Word of God, e a palavra de Deus it's sent here to the earth. foi enviada aqui para a terra. And the Bible says E a Bíblia diz that it cannot return to heaven void. que não pode voltar para o céu vazio. It cannot return to heaven unfulfilled. Não pode voltar para a terra sem ter se cumprido aqui na It terra. must complete what it was sent here to do. Ele precisa vir aqui para a terra para cumprir aquilo que
foi declarado. On this earth, Aqui na terra, in your life, na sua vida, in the nations. nas nações. It must fulfill all of its purposes. Precisa cumprir todos os seus propósitos. And you must fulfill all of your purpose. E você precisa cumprir os seus You're not planos. done yet. Não acabou You ainda. haven't seen it all yet. Você não viu tudo ainda. You're not, when I was worshiping, Sabe, enquanto eu estava louvando, I kept hearing this word. eu continuei escutando essa palavra. Limitations. Limitações. Limitations. Limitações. And I felt like I was supposed to break the limitations off of your life E eu today. senti como se eu precisava quebrar essas limitações da sua vida hoje à noite. Because God's limitlessness Porque Deus é sem limites. wants to swallow and overtake all of your E Ele limitations quer pegar todas as suas limitações e quebrá-las. so you may fulfill all of your purpose. Para que você possa cumprir a sua vontade. I said God's limitlessness Eu digo para você, Deus é sem wants limites. to come Com aquilo que vai vir. and swallow and overtake all of your E Ele limitations. vai retirar todas as suas limitações. All of the limitations that you say in your mind, Todas as limitações que você diz para sua mente. that you say in your heart, Daquilo que você diz no seu that you hear on coração. the outside. Daquilo que você escuta de fora. I can't do that. Eu não consigo fazer isso. I don't have the capacity. Eu não tenho a capacidade. I'm too old. Eu sou muito velho. I'm too Eu sou young. muito novo. I don't have the energy. Eu não tenho a energia suficiente. I don't have the profile for that. Eu não tenho perfil para isso. I've reached my maximum. Eu já alcancei o meu máximo. I've reached my capacity. Eu já alcancei a minha capacidade There's something máxima. limiting me. Tem algo me limitando. The insecurity, A minha insegurança, the fear, o medo, the comfortability. o conforto. All of these things are limitations. Todas essas coisas são limitações. And I believe that tonight, E eu creio que hoje à noite, those limitations that have held you down todas essas limitações que têm te prendido from fulfilling all of your de purposes, cumprir todos os seus planos, they're going to be broken vão tonight. ser quebrados They're hoje à going to be noite. broken Vão tonight. ser quebrados They're going to hoje be à noite. broken Vão tonight. ser quebrados hoje There à was a noite. man with a withered hand in the Bible. His hand was shrinking back. One hand had been deformed. Na Bíblia fala sobre o homem que tinha seu braço encurtado. And he was in the temple. E ele estava no templo. And he had this withered hand. E ele tinha esse problema na mão. And Jesus stood in front of him. E Jesus ficou na frente And dele. he said, stretch forth your hand. E ele falou, estique o seu braço. Stretch forth your hand. Estique o seu braço. Do something you couldn't do. Faça algo que você não podia fazer Do antes. something that's impossible. Faça algo que parecia Do something impossível. that looks impossible for you. Faça algo que parecia impossível para And he você. stood in front of that man and he called him out. E ele ficou na frente desse homem e ele declarou essas palavras. He spoke to the limitations in his life in that moment, in that hour. Ele falou sobre as limitações daquele homem naquele momento, naquele lugar. And that man could have said, Jesus, don't you see? E aquele homem poderia falar, Deus, você não tá vendo? Don't you see my limitations? Você não tá vendo as minhas limitações? Can't you see my hand is withered? Você não consegue ver que eu tenho problema nas minhas It's mãos? been like this for a long Tem time. sido isso por muito tempo. I can't. Eu não consigo. Don't you see this, Jesus? Você não consegue ver isso, Jesus. But that's not what that man said. Mas não foi isso que aquele homem That's not what disse. that man did. Não foi aquilo que aquele That homem man fez. acted in faith Mas aquele homem agiu em fé. and did something he couldn't do. E fez algo que ele não And conseguia did fazer. something that he hadn't done in a long E ele time. fez algo que não conseguia fazer por muito tempo. And the Bible says that limitation, E a Bíblia fala que aquela limitação, that deformity, aquela deformidade, he stretched it out ele saiu and dele. it was completely healed. E foi completamente And curado. completely whole. Ele foi And plenamente curado. completely operable. Completamente. And completely restored like the other one. Ele foi restaurado como nunca antes. Like nothing had ever happened. Como se algo nunca tinha acontecido com ele Because antes. that's what Jesus does. Porque é isso que Jesus And faz. I believe that he's standing out here in front of every single one of you E today. eu creio que ele está hoje aqui à noite, na Right frente now. de cada um de This vocês. isn't my notes. Não está nas minhas notas isso. This is my heart. Está no meu I coração. believe Jesus is standing before every single one of us. Eu creio que cada um de vocês está diante de si, And saying, Jesus. stretch. E Jesus está falando, estique, Stretch estique. through the insecurity. Estique sobre a Stretch through insegurança. the fear. E sobre o medo. Stretch everything that's been holding you back. Segure sobre tudo aquilo que tem te puxado para trás. Avance para Something frente. greater than yourself. Algo maior do que você mesmo. Break through those limitations. Quebre sobre as limitações. Because Jesus is here. Porque Jesus está And he's aqui. standing in front of you. Ele está na sua frente. Calling you out.
Ele está te He's chamando. calling out what's on the inside of you. Ele está te chamando para algo que está dentro de algo fora de você. Greatness is on the inside of you. Grandes coisas estão sobre você. What's on the inside of you? O que está dentro de você It's not limited by your natural flesh on the outside. não é limitado sobre aquilo que está na sua carne. The limitlessness of God Deus é algo sem will limites. swallow all of your limitations. E Ele vai pegar todas as suas limitações. Amen. Amém? Lift up your hands tonight. Levante as suas mãos hoje à noite. Lord, I thank you Senhor, eu te for agradeço what you're going to do in this place. por aquilo que o Senhor vai fazer hoje à noite nesse lugar. Hoje à noite. Swallow up all those lies, Pegue todas essas vidas, all of those insecurities, todas essas inseguranças, all of those things that have held us back, tudo aquilo que tem prendido, all of the withered, dead things in our hearts and in our minds. tudo aquilo que está morto no nosso coração, na nossa mente. We're too old, we're too young, Nós somos muitos novos, muitos velhos, we're too scared. nós temos muito All medo. these lies, all these things Todas essas mentiras, todas essas coisas that have limited us and held us back. que tem nos limitado e que nos tem prendido. The financial situation, A situação financeira, temporary situation, as coisas temporárias, the ideals, the things that we've bought into, the things that we've listened to, os ideais, as coisas que a gente tem escutado, the things that have been spoken over us. coisas que a gente tem escutado sobre nós. Right now, I break them. Nesse exato momento eu I quebro, break them. eu I quebro, break them eu in this room. despedaço nesse lugar And I release e eu the declaro limitless power of God in this room. o poder sem limites de Deus sobre esse The lugar. limitlessness of God in this room. O fato de Deus não ter limites. Jesus, whenever you walk in the room, Quando você entra no lugar, Pai, you break all boundaries. você quebra todas as barreiras. You break all limitations. Você quebra todas as You limitações. break all natural things. Você quebra todas as barreiras naturais. Your supernatural power E o seu poder sobrenatural swallows every natural limitation. engole todas as deficiências naturais. You come and you walk on storms. Você vem e anda sobre a tempestade. You grow out withered hands. Você, Paizinho, faz os braços crescerem You are not novamente. limited, Jesus. Você não tem And we will limites, not limit Jesus. you in this place. E nós não vamos te limitar nesse And lugar. we will not limit you in our lives. E nós não vamos te limitar nas nossas And we will vidas. not limit you in our hearts. E nós não vamos te limitar nos nossos corações. Because your limitlessness Porque você é sem limites. swallows all of our limitations E você pega tonight. todas as nossas limitações hoje à noite. So do what you're gonna do. Para fazer o que você quer que Do nós what façamos. you want to do. Faça o que você quer. Do what you want to do. Faça o que você quer. Exceedingly abundantly. Muito mais daquilo que imaginamos. Above Muito mais. all that we can ask, think, dream, or imagine. Mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. You do that tonight. Você faz isso hoje à You noite. break down every wall. Você quebra toda a You barreira. break down every boundary. Você quebra toda a parede. And you just stretch our mentality. E você alonga a nossa You mentalidade. stretch our capacity. Você aumenta a nossa capacidade. You stretch our ability Você aumenta tudo aquilo que nós podemos to fazer dream God dreams. para sonhar os sonhos de To Deus. see what you see, God. Para ver o que você vê. And to see how you see. E para ver e enxergar como o Senhor enxerga. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém, amém, amen, amém. Amen. All Amém. right. Amen. Amém. You may be seated. Você 'cause I pode have se some more sentar. words for you tonight. Eu tenho mais palavras para declarar sobre você hoje à noite. I wasn't expecting all of that. Eu não esperava por tudo I isso. just was ready Eu já estava for preparada whatever he wanted to do. para aquilo que ele estava querendo fazer. And when I saw this word that had nothing to do with my E message, sabe, quando eu vi essa palavra que não tem nada a ver com aquilo que eu preparei, I knew it was for somebody. eu sabia que era para alguém. I didn't know it would be for everybody. Eu não sabia que era para todo mundo, Even for me. até mesmo para mim. But my heart just stopped on that part Mas o meu coração parou naquele lugar where it said, onde diz "May he grant you according to your heart's desire que ele conceda conforme o seu coração and fulfill all of your purpose." e cumpra todos os seus planos. And I believe that tonight E eu creio que hoje à noite there's still some more purposes of God in this room. tem mais propósito de Deus nesse lugar. There's still some more promises to be fulfilled. Tem mais promessas para se realizarem. There's still some more visions to see. Tem mais visões para que pessoas possam And enxergar. the word that I had for this place E a palavra que eu tenho para essa igreja
igreja was the more of God. era sobre o mais de Deus. The more of God. O mais de The Deus. more of God. O mais de There's Deus. still more of God. Existe mais de Deus. You know, when I was thinking of that man in the temple, Sabe, quando eu tava pensando sobre aquele homem no templo, he was still faithful to God. ele ainda era fiel a Deus. He was still worshiping God, Ele ainda estava adorando a Deus, even in the midst of his deformities, mesmo com a sua deformidade, even in the midst of his lack and limitations. mesmo com a sua limitação natural. He still loved God. Ele continuava louvando a He Deus. still was faithful to God. Ele ainda era fiel a Deus. But God had more for him. Mas Deus tinha mais para ele. God had more for him. Deus tinha mais para And I ele. think sometimes E eu creio que algumas vezes we can get comfortable nós podemos ficar confortáveis, even in our limitations. mesmo nas nossas limitações. But I know the more of God. Mas eu quero mais de Deus. And I know the God kind of life E eu quero o tipo de vida que Deus tem para mim. is to get us out of those limitations E Ele quer que nós saiamos dessas limitações and into living a whole God kind of life of miracles. e ver uma vida completa de milagres em Deus. And that's my story E essa é a minha história of how the more of God and the miraculous of God de como o mais de Deus e o miraculoso de Deus and the limitlessness of God e o fato de que Deus não tem limites swallowed all of my limitations. engoliu todas as minhas limitações. And I'll tell you a little bit of that. E eu vou te contar um pouquinho mais. But first, I just want to introduce our team again. Mas antes eu gostaria de introduzir a nossa And I equipe want de to tell you novo. how we're connected. E eu gostaria de compartilhar como a gente se conectou. Of course, Mina. Claro, Mirna Of course, and Davi. e Davi. When I was in Juazeiro for Christmas, Quando eu estava em Juazeiro para o Natal, Mina was on the guitar. a Mirna estava tocando violão. Mirna or Mina? Mirna or was on Mina. the guitar. Estava no violão. And the first time I saw her, E a primeira vez que eu vi ela, I knew that we were going to work together one eu day. sabia que a gente ia trabalhar juntos um dia. And here we are now. E agora a gente está aqui. That was like 2 years ago. Isso foi há 2 anos atrás. And then I have another connection with you here. E eu tenho uma outra oportunidade de conectar com vocês hoje. Actually, Jayuma. Na verdade, a Jailma. She's a Fortaleza resident. Ela é aqui de Fortaleza, mora aqui. And her neighbor is here tonight. E a vizinha dela tá aqui hoje à Can noite. you raise your hand? Você pode levantar sua mão. He was such a blessing. He helped us with many malas. Very heavy many malas. Esse vizinho veio e nos ajudou com bastante malas que a gente tinha trago pra viagem. He deserves a t-shirt, so we have to give him a free t-shirt. Então ele vai ganhar uma camisa da Life Impact por todo esse trabalho. And so he was a blessing. Ele foi uma bênção And pra then we nós. have Isabelle. E também nós temos a And she Isabelle. is Jayuma's assistant. Ela é assistente da And a Jailma new addition to the Life Impact team. e também está entrando no nosso time. Jayuma is over Juazeiro do Norte and the Amazon. A Jailma, ela cuida tanto de Juazeiro quanto da And then Amazônia. we have somebody very special here as well. E nós temos também alguém bem especial hoje à noite. My daughter from Thailand, all the way from Thailand. Minha filha da Tailândia que veio de lá. Can you sawadika? This was the very first face I saw in Thailand. Esse foi o primeiro rostinho que eu vi na Tailândia. She was 14 years old. Ela tinha 14 anos. I was 24. Eu tinha 24. She came up to me Ela veio até and mim. she said, "I don't have a daughter and I don't have a mom and you don't have a daughter." Ela falou: "Você não tem uma filha e eu não tenho uma mãe. From this day forth, De agora em diante, you're my mom and I'm your daughter." você é minha mãe e eu sou sua filha." And she's been my daughter for 24 years. E ela é minha filha por há 24 anos. And she's been around the world with me. E ela está comigo, me acompanhando. And actually, she was the reason I stayed in Thailand. E na verdade, ela é o motivo de eu ter ficado na Tailândia. God has been faithful to us. Deus tem sido fiel a nós. I'll tell you a little bit about my story, Eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha and then I história. want you to watch a couple of videos, E eu gostaria que vocês assistissem também and then alguns we'll get vídeos. into the Word. E depois a gente vai começar a palavra. So I actually was not raised in church. Na verdade, eu não cresci na igreja. I had a really rough childhood, Eu passei por uma infância muito difícil. and the first time I heard the gospel, I received it. E a primeira vez que eu recebi o evangelho, eu acolhi no meu coração. For me, Jesus was just like a dead famous person on the wall. Para mim, antigamente, Jesus era apenas uma pessoa famosa que ficava na parede. But when I was 19, Mas quando eu fiz 19 anos, I asked Jesus to come off that cross and into my heart. eu pedi para que Jesus saísse daquela cruz e entrasse no meu coração. I was instantly healed of alcoholism. E eu fui curada instantaneamente do alcoolismo. I was instantly healed of drugs. Eu fui instantaneamente curada das drogas. I was healed of epilepsy. I'd have seizures. Eu também fui curada da epilepsia, que eu tinha crises. I say it like this.
E eu digo dessa forma. I was rescued to rescue. Eu fui resgatada para resgatar. I was healed to heal. Eu fui curada para I curar. was saved to save. Eu fui salva para salvar. At the moment I heard salvation, No momento que eu escutei sobre salvação, I knew that that's what I'd been looking for my whole life. eu sabia que era por isso que eu estava procurando a vida toda. I saw an open vision, Eu vi uma visão aberta. and I saw in every scene how I tried to fill that hole in my heart myself. E eu vi como cada cena eu tentei procurar preencher esse buraco que existia dentro de mim. And the last one was blank. E a última coisa que eu tinha visto estava vazia. And I heard a voice in my heart, E eu escutei uma voz no meu coração and it said, the decision you make right now will change your life forever. que dizia que a decisão que eu tomasse agora mudaria toda a minha vida. And the preacher got up, Então o pregador foi lá na frente and he said, you've been looking your whole life for something. e ele falou: você está procurando a sua vida toda por algo. But what you've been looking for your whole life, Mas aquilo que você tem procurado toda a sua vida, he is here right now. ele está aqui hoje à His noite. name is Jesus. E o seu nome é He's Jesus. standing at the door of your heart knocking. Ele está na porta do seu coração batendo. Will you open it up and will you let him in? Você vai abrir e deixar com que ele entre. You will never thirst again, Você nunca mais terá and you'll sede. never search again. E nunca mais você vai precisar At that buscar. moment, I ran up to the altar, Naquele momento eu corri até o and altar I remember praying this prayer. e eu lembro fazendo essa oração. And nobody asked me to pray this prayer. E ninguém pediu para fazer It essa just came oração, out of my heart. mas apenas veio do meu coração. I had my hands out like this, Eu tava com minhas mãos desse and I jeito said, God, I've made a mess of my life. e eu falei: Pai, eu fiz algo com a minha vida que não é bom. I'm in a million pieces. E eu estou em milhares de pedaços. My heart's in a million pieces. O meu coração está em milhares de From all the pedaços. relationships. Por tudo aquilo que eu passei dos My meus mind is in a relacionamentos. million pieces. A minha mente está em 1000 My pedaços. body's in a million pieces. O meu corpo está em 1000 pedaços. But if you can do anything with these million pieces, Mas você pode fazer algo com esses pedaços. they are yours. Eles são seus. And at that moment, E naquele it momento, was like warm honey era como se um mel quente from the top of my head descesse do alto da minha all the cabeça way to the bottom of my feet. até a planta dos meus pés. And wherever that honey touched, E aonde aquele mel tocasse, it cleansed, it healed, it ele, made whole. ele limpava, ele purificava, ele restaurava. Like I had never sinned. Como se eu nunca tivesse Like pecado nothing antes. had ever happened to me. Como se nunca tivesse acontecido algo comigo And I antes. couldn't stop crying. E eu não conseguia And I parar de couldn't chorar. stop smiling. E eu não conseguia parar de sorrir. And I went outside. E eu saí pro And lado de I fora. saw in color. E eu vi tudo com cor. Before I didn't realize that I could only see in black and E white. eu não percebia que antes eu enxergava tudo preto e branco. And I was one of the first believers in my family. E eu fui uma das primeiras pessoas crentes na minha família. And so my aunt was the only other Christian. Minha tia era a única outra crente na família. And I said, what happened to me? What happened to E me? eu falei para ela: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? And my aunt said, it's Jesus. You'll never be the same again. E minha tia falou: foi Jesus, você nunca vai ser a mesma de novo. And the scripture that I opened the Bible to, E a escritura que eu abri, first scripture I'd read in my life. a primeira escritura que eu li em toda a minha vida. He who is in Christ is a new creation. All things passed away. Behold, all things become new. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. And I said, that's what happened to me. That's what happened to me. E eu falei: isso que aconteceu comigo, é exatamente This is isso. what happened to me. É isso que aconteceu. And I called my friends. E eu liguei para meus amigos. I was a dancer in the clubs of Hollywood. E eu era uma dançarina nos clubes de Hollywood. And all my friends were dancers. E todos meus amigos eram And dançarinos. so I called them. Então eu liguei para And I eles. said, I met the man of my dreams. His name is Jesus. And I'm never coming back. Eu falei: eu conheci o homem dos meus sonhos e nunca mais eu vou voltar. And they said, we don't know how you went from bar girl to Mother Teresa in 2 seconds, but you were the worst of us. So if he can save you, then there's hope for all of us. E ele falou: eu não sei como é que você se transformou de uma garota que estava nos clubes noturnos para uma Madre Teresa em 2 segundos, mas se ele fez com você, ele pode fazer conosco também. And one by one, all of my friends started getting saved because of the miracle that they saw. E um por um, cada um dos meus amigos foram alcançados por causa do milagre que eles viram. And one by one, all of my family members started getting saved because of the miracle that they saw. E a mesma coisa aconteceu com a minha família. Um por um se salvou pelo milagre que eles vivenciaram. I was instantly healed. Eu fui instantaneamente Instantly curada. delivered. Instantaneamente And was liberta. a whole nother person. I forgot to even cuss. E eu me tornei uma nova pessoa e eu até mesmo esqueci como é que falava palavrão. And I was so hungry for God. E eu estava tão desejosa de I buscar o was in Senhor. those church doors whenever they opened. E sabe, assim que a igreja abrisse a porta, eu estava lá. And I wanted to get
more and more of the Word of God. E eu queria receber mais da palavra de So Deus. I went to this Bible school Então eu entrei nessa escola bíblica, called Rhema Bible Training Center. se chamada Centro de Treinamento Bíblico Rema. And I was young, E eu era nova, but I was hungry. mas eu estava querendo I buscar was o only a Senhor. Christian for 1 year when I went to Bible school. Eu só tinha me tornado cristã havia 1 ano apenas antes de eu fazer a escola. And so I went to Bible school, Então eu fui até a escola bíblica and I started hearing about this word ministry. e eu comecei a escutar sobre essa palavra ministério. And I said, Ministério. what is this word ministry? E eu falei, que palavra é essa, I ministério? was a dancer in the clubs. I don't know what this word means. Eu era uma dançarina nos clubes noturnos, eu não faço ideia do que é isso. And so I started to talk to God. Então eu comecei a falar com Deus. Is this word, what is this word? And am I supposed to do it? E sabe o que significa essa palavra ministério? Eu devo fazer isso? And God spoke to me. E Deus falou comigo. And he said, yes, I've called you into the E ministry. ele falou assim, eu tenho te chamado para o And I ministério. said, God, you tricked me. E eu falei, pai, você me enganou. And I said, I didn't call for ministry. I just want to know you more. Eu não queria estar aqui no ministério, eu só queria mais do Senhor. And he said, Lana, E ele falou, Lana, all ministry todo ministério is the work that I've done in your life é o trabalho que eu tenho feito na sua and what I've vida. done in your heart. E aquilo que eu tenho feito no seu And coração. that overflowing to others. E isso é o que flui para a vida das outras pessoas. And yes, I've called you to E ministry. sim, eu tenho te chamado para o ministério. That was one piece of the puzzle. E isso foi um pedaço do quebra-cabeça. There's a book that really changed my life. Existe um livro que eu li que mudou a minha vida. And it's called Following the Plan of God by Brother Hagin. E fala sobre, se chama Seguindo o Plano de Deus para a Minha Vida, do irmão Reagan. And I just started hungering. Okay, what is this plan? What is this purpose? E eu fiquei com mais fome ainda. O que é esse plano? O que é essa And vontade? God started giving me puzzle pieces. E Deus começou a me dar pedaços desse I quebra-cabeça. say it like this. Eu gosto de dizer dessa forma. The plan of God and the purpose of God. O plano de Deus e o propósito de It Deus doesn't just work like this. não é dessa forma. Hello, you're going to be a pastor or evangelist and do all of these things. Olá, você é um pastor, um evangelista, você vai fazer todas essas You're coisas. going to go to Bible school for 3 years and then you're going to do this. Você vai para a escola bíblica por 3 anos e depois você vai fazer aquilo. That's not usually how it works. Mas geralmente não é assim que The acontece. plan and the purpose of God. O plano e o propósito de Deus It's like pieces of puzzle. é como pedaços de um quebra-cabeça. First you get this part, Primeiro você tem esse and pedaço then you get this part. e depois você tem aquele And outro sometimes pedaço. you don't know everything, E muitas vezes você não sabe de tudo, but you have a picture in your heart. mas você tem algo, uma visualização no seu And it might coração. not look like this cookie cutter that everybody looks at. Mas pode ser que não seja da forma como estava imaginando. My heart is children and evangelism, O meu coração era evangelismo e crianças, but it has to do with my story. mas estava relacionado com a minha história. And many times the purpose and the plan of God E muitas vezes os planos e os propósitos de Deus is God turning your pain into your purpose. é pegar a sua dor e transformar como uma salvação para os God outros. redeeming your pain and turning it into purpose. Deus redime a sua dor para se tornar o seu propósito. God giving you authority in that area, rescuing you and redeeming you. Deus está te dando autoridade sobre aquela área para que você possa exercer o seu So you ministério can ali. rescue and redeem others. Para que você possa resgatar e redimir It's outros. so beautiful. É tão lindo. And it's not this cookie cutter thing. E não é algo, sabe, preparado, pronto, que você entende tudo do But the início. plan and the purpose of God Mas o plano e o propósito de Deus is tailor-made to you. é feito exatamente para And você. your story and what he's done on the inside of you. E a sua história, aquilo que ele tem feito dentro de você. Amen. Amém? Amen. Amém. And so there's puzzle pieces. Então são pedaços de um And one of the quebra-cabeça. puzzle pieces that God gave me, E um dos quebra-cabeças que Deus me deu. there was a scripture. Existe uma escritura na Psalms Bíblia. 127 verses 3 through 5. Psalms 127 verses 3 through 5. 27. Em Salmo 126 diz, 3 through 5, verse 3 through 5. 3 to 5, do versículo 3 até o 5. As arrows in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Como flechas na mão de um arqueiro, é assim os filhos da sua juventude. They will not be ashamed, Eles não serão envergonhados, but they will subdue and conquer the enemy at the gate. mas eles irão conquistar o inimigo no portão. And God started talking to me. E Deus começou a falar comigo. And he said, you're going to do children's homes. E ele falou, você vai fazer casas de abrigo de crianças. I'd never seen a children's home. Eu nunca vi uma casa de I'd crianças never been antes.
on a missions trip. Eu nunca fui numa viagem I missionária. had only been a Christian for 2 years. Eu me converti havia 2 anos, But God spoke to me. mas Deus falou And He comigo. said, in the Buddhist, Muslim nations of the world, E ele falou nas nações budistas, islamistas e hinduístas, there are generations that don't know me. tem gerações que não me conhecem. You will raise them up to know me. Você vai fazer com que elas possam me conhecer. And they will make me known to their own nation. E eles vão fazer conhecidos na sua própria geração. And they will stop the evils in their own nation. E eles vão parar o mal na sua própria nação. And so I knew Então eu that I would sabia go to these nations de que eu iria para essas nações. and I would raise up a generation. E eu iria levantar And that gerações. generation E essa geração would change their own nation. iria mudar a sua própria nação. We are now 4 generations in Thailand. E agora na Tailândia a gente tem a nossa 4ª geração. I have grandchildren now. Eu tenho netos I'm agora. the youngest looking grandma you will ever see. Eu sou a avó mais novinha que vocês vão ver. And for 24 years, E por 24 we've been anos, raising up a generation. nós temos erguido uma geração. And that generation E essa has geração been changing their own nation. tem mudado a sua nação. Amen. Amém. I want to show you a video before we go. If we can do a couple more videos Eu before we go gostaria to de the text. mostrar alguns vídeos antes da gente entrar na palavra. If we could. Se a gente poderia desligar as luzes. I'll drink some water. Maybe you can stand over here, turn off your mic. There's one more. We have one more. A gente tem mais um. 17 years we've been fighting child exploitation on the Thai-Burma border. We came with the whole thing, prevent, rescue, heal. That's been our motto. That's been what we've done.
We were the first government-recognized safe home on our border, and we've been fighting child trafficking, child exploitation, child slavery, children involved in prostitution. The government, the Kingdom of Thailand, has adopted our model, the Prevent, Rescue, Heal model, and they want to take it and pioneer it all over the borders of Southeast Asia. And so it's a proven model. We really believe that this whole time that we've been being prepared for such a time as this for Brazil. And what I've always seen and what I've always believed is Thailand is the mothership. Thailand is the prototype. Thailand is basically the example and the base. But I've seen this model, Prevent, Rescue, Heal, launched all throughout Brazil and all over Latin America. I really believe this. I believe that it's kind of like David and Goliath in the Bible, that there was this giant. For 17 years, I killed the lion, I killed the bear, and now who's this giant? And in that story with that, you see that giant, it says it terrorized the people, it oppressed the people for 40 days and 40 nights. And when all the armies of the living God, they stepped back, don't bother the giant. Don't get the giant upset. The giant roared and it oppressed the people. And it's when everybody else stepped back, you saw a little shepherd boy run forward. And he looked around and he said, isn't there a cause? Isn't there a cause? Don't you guys see? Our God was faithful and he'll be faithful again. And we can take this giant. And that's what I believe for Brazil, that God wants to take down the giant of child exploitation in our generation right here, right now, in this time. And I believe that we've been being prepared for this for 17 years, and now Brazil, we're coming for you. God can use what is in your hands to prevent, rescue, and heal some of the most at-risk, exploited, and vulnerable children in Brazil and around the world. We just want to thank you for partnering with us. We want to thank you for enabling us to go out to find the children, to prevent them from being involved in any kind of exploitation, to rescue them out of these situations, and to heal them, bring healing to their hearts, healing to their minds, healing to their bodies. And we just want to thank you with all of our hearts what you do that's just going to change the narrative and change the story in a child's life forever. Thank you. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you. Everybody. ขอบคุณครับ Thank you. They're so cute. Muito fofinho. You see 24 years of the faithfulness of God. Você vê 24 anos de fidelidade de Deus. You know, we show that first one is just 2024 alone. Sabe, aquilo que a gente mostrou no primeiro vídeo é apenas do ano de 2024. But I see 24 years of the faithfulness of God. Mas eu tenho visto 24 anos da fidelidade de And I Deus. see every year E eu vejo isso ano após ano. a temptation to quit. Uma tentação de tentar desistir. When I look at that video, Mas quando eu olho nesses we only vídeos, show the highlights of our life. sabe, a gente mostra só os pontos altos na nossa vida. In media and social media, we're so good to show the highlights. Sabe, nas mídias sociais a gente é muito bom nisso. We only use the pictures that are beautiful. A gente só mostra as imagens que são mais belas. We choose the best one with the best lighting. Nós escolhemos aquelas que têm a melhor luz, We a show melhor our best forma. side. A gente sempre mostra o nosso melhor lado. But we don't show the things that got us to that moment. Mas a gente não mostra o que nos levou até aquele momento. And I just really believe that tonight, E eu creio que hoje à noite, like what I was saying about your purpose, aquilo que eu estava falando sobre o seu propósito. sometimes the Bible says, Algumas vezes a palavra diz hope deferred makes the heart sick. que a fé, que a esperança postergada, ela adoece o coração. And sometimes we're hoping for something, E algumas vezes a gente está desejando por algo, tendo esperança em relação a algo. and it takes longer than we think it should. E leva tempo mais do que imaginado. Or doesn't happen the way that we think it should happen. Ou não acontece da forma que a gente imaginou que aconteceria. And our heart gets sick. E o nosso coração adoece. And we don't expect again. E a gente não espera de We're novo. not excited about it A gente again. não está animado And we novamente. stop anticipating it again. E a gente para de antecipar novamente. But I believe that tonight, Mas eu creio que hoje à noite, through all of these things, de todas essas coisas, God is going to resuscitate your heart. Deus vai ressuscitar o seu He's going coração. to resuscitate your dreams. Ele vai ressuscitar os seus sonhos. He's going to resurrect those dreams. Ele
Ele vai erguer esses sonhos He's novamente. going to resuscitate that expectation and Ele vai that hope. ressuscitar essa esperança que há dentro de você. I just see him going like this and resuscitating Eu and vejo- bringing it to life again. Eu vejo ele fazendo assim, trazendo de volta à vida aquilo que está dentro de você. Do you know that I waited for Brazil Sabe, eu esperei por muito tempo o Brasil. for about 12 years? Cerca de 12 anos. 12 years. 12 anos. Another part of the puzzle piece Algo que era outro pedacinho do is that I quebra-cabeça. heard a missionary from Sao Paulo, Brazil. Era que um missionário de São Paulo, do He Brasil, came to my church in California ele foi lá pra minha igreja na and he Califórnia. talked about all the street kids in the streets of Sao Paulo. E ele falou sobre essas crianças que moravam na rua em São Paulo. He talked about seeing 5-year-olds going around and sniffing glue to kill the hunger pain. Ele contou sobre essas crianças que tinham 5 anos de idade e cheiravam cola pra tentar matar a sua fome. Not just because they're hooked on drugs, Não porque eles eram viciados, but because glue is cheaper than food. mas porque cola era mais barato do que comida. And there's more kids in the streets and there's food in the dumpster to feed them. E tem mais crianças na rua do que tem comida no lixão. And that you see 10 and 11-year-olds pregnant walking around in the street. E você vê meninas de 11, 10 anos de idade, grávidas, andando pela rua. And I was sitting in these chairs just like you. E eu tava sentado numa dessas cadeiras como você. Never been on a missions trip. Nunca fui numa viagem missionária. Never heard a missionary before. Nunca escutei um missionário Never antes. experienced any of this. Nunca tinha experimentado algo parecido. And I started to cry. E eu comecei a chorar. And God put in my heart my dream and my purpose in that church building. E Deus colocou naquela noite o meu propósito, o meu sonho dentro de mim. He gave me the most important puzzle piece. Ele me deu a peça mais importante do I quebra-cabeça. started to just weep. E eu comecei a chorar. And the pastor's wife came over to me. E a esposa do pastor veio até And she mim. said, Lana, what do you want to do for the Lord? E ela perguntou pra mim, o que você quer fazer pro Senhor, And Lana? out of my spirit, E do meu espírito, I want to work with exploited children eu internationally. quero trabalhar com crianças exploradas de forma internacional. And he said, that all of a sudden my aunt was looking next to me. She said, you do? E minha tia que estava do meu lado falou, você quer? I said, I guess that's what I said. Aí eu falei, acho que sim, saiu de mim, né? It came out of my heart. Saiu do meu coração. And so at that moment, E naquele I momento, ran up to the Brazilian missionary. eu fui até esse missionário brasileiro And I said, I want to go and work with you. e eu falei, eu quero trabalhar com você. I'm not scared of guns. Eu não tenho medo de I'll armas. go to Sao Paulo. Eu It's vou, okay. eu vou pra São Paulo, tá tudo I bem. used to live with gangs. It's okay. Eu tô acostumada a andar com gangues, tá tudo bem. I'll go and be the children's home mama. Eu vou Tia. ser, sabe, ser essa tia nessa I'm casa not de afraid, I'll abrigo. go do it. Eu não tenho medo, eu vou fazer o que for And so I preciso. started planning to be a missionary in Sao Paulo. Então eu comecei a me preparar para ser uma missionária em São Paulo. I got around the Brazilians. Eu fui, conversei com os I brasileiros. started eating couscous and pudding. Eu comecei a comer cuscuz e pudim. Oh my goodness. E, ah, Pudding meu Deus. gave me 20 kilos. E pudim me engordou uns 20 quilos. Blessed me with 20 kilos. Me abençoou com 20 And all quilos. this, and the Brazilians gave me worship. E os brasileiros me mostraram alguns hinos de adoração. Ana Paula Valadão. E também sobre Ana Paula Valadão. And I was singing, and I would just weep in my car. I didn't know what she was saying. E eu cantava e chorava ao mesmo tempo, não fazia nem ideia do que eu But I tava could feel falando. God in my car. Mas eu podia sentir a presença de Deus no meu I had carro. the dream that one day I just start singing in Portuguese. E eu tinha um sonho de que um dia eu conseguiria cantar em português. I can't even sing like that. It would be a miracle. E eu não conseguiria cantar dessa forma, seria um milagre. And I just started preparing for Brazil. Então eu comecei a me preparar para o Brasil. But then I heard about a place called Thailand. Mas eu escutei um lugar chamado Tailândia. And I heard how children as young as 8 years old were sold for about $300. E eu comecei a escutar sobre crianças que tinham apenas 8 anos de idade sendo vendidas por $300. And I knew I had to do something. E eu sabia que eu deveria fazer algo a I was only respeito. 24. Eu só tinha 24 I anos. didn't have any money. Eu não tinha nenhum I dinheiro. had never been somewhere that far before in Asia. Eu nunca fui tão longe quanto a Ásia. But I heard of a missions trip. Mas eu escutei sobre uma viagem And they missionária. were going to start children's homes. E eles iam começar casas para crianças. So I committed 2 months. Então eu me comprometi com 2 meses. But 2 months Mas esses 2 turned meses into 2 years. se transformaram em 2 And anos. 2 years E 2 anos turned into 24 years. se transformaram em 24 anos. And now 6 countries later, E depois disso, depois de 6 países depois, thousands of children later, 1000 crianças depois, 19 family style safe homes later, depois de 19 lares com proteção familiar,
I'm in the middle of God's will. Eu estou no centro da vontade de Deus. It doesn't just happen like that. Não acontece dessa forma. You know what it is? Sabe o que é? It's a series of yeses. Mas é uma série de sims ao Senhor. It's a series of yeses. É uma série de sims que você dá ao It's Senhor. a series of yeses. É uma série de sims. My first yes. O meu primeiro sim. Will you go on a missions trip? Você vai na viagem missionária? Yes. Sim. My second yes. Meu segundo sim. When you want to go to Brazil, will you stay in Oklahoma? Se você quer ir para o Brasil, você pode permanecer em Oklahoma? Yes. Eu falei sim. My third yes. Meu terceiro sim. When I went on that missions trip to Thailand, Quando eu fui nessa viagem missionária para Tailândia, will you stay longer? você vai ficar mais tempo? Yes. Sim. Every year in Thailand. Todo ano na Tailândia. I never signed up for Thailand. Eu nunca me inscrevi para ir para Tailândia. It's crazy. É doido. They're very, it's completely different. É totalmente diferente. I'm Latin. Eu sou latina. I'm loud. Eu gosto de falar As you alto, can see. como vocês podem You ver. know, I'm hugging. Eu gosto de I abraçar. fit in Brazil. Como se eu estivesse aqui no Brasil, seria In maravilhoso. Thailand, Mas na they're Tailândia, quiet. eles são quietinhos. They're calm. Eles são calmos. They don't touch. Eles não tocam. They why? Eles fazem assim. I want to hug them so bad. Eu gostaria de abraçar eles tão forte. But I have to go. Mas você tem que fazer apenas assim. It's completely opposite. É totalmente o oposto. But every year, Mas a cada ano, I'd say, God, is it time for Brazil yet? eu me perguntava, paizinho, agora é o tempo para ir pro Brasil? And he'd say, no, not yet. E ele falou, não, agora não. And I'd ask him the next year, E no próximo ano eu perguntava, is it time for Brazil yet? já é o tempo de eu ir pro Brasil? And I'd hear, no, not yet. E eu escutava novamente, ainda não. Sometimes Algumas you need vezes, to give God your yes to stay where you are, você precisa dar o seu sim a Deus para permanecer onde você está. to trust him when it doesn't look like it's going the way you thought it would go, E confiar por mais que não pareça do jeito que você imaginou. to stay in faith Permanecer em fé. in the promise that God gave you Nas promessas que Deus te deu. and with the picture that God gave E you. naquilo que Deus te visualizou. Sometimes Algumas vezes, your yes o seu sim is to keep trusting é continuar and keep confiando, believing continuar and to crendo stand in the promise of God e permanecer na vontade de Deus, even though you don't see it happening. mesmo que você não veja acontecendo. I want to go back to Psalms 20. Eu quero voltar para Salmos 20. Let's read this real quick. Vamos ler novamente, rapidinho. And so we stopped at and fulfill your purpose. E nós paramos sobre permanecer nos seus And propósitos. verse 5 E no versículo 5 through 9. até o 9. We will rejoice in your salvation, and in the name of God, our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all of your petitions. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e rastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Now I know that the Lord saves his anointed. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. He will answer him from his holy heaven. Dos céus, dos seus santos céus, lhe responderá. With the saving strength of his right hand. Com o poder salvador da sua mão direita. Some trust in chariots and some in horses. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. But we will remember the name of the Lord our God. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. They have bowed down and fallen, Eles vacilam e caem, but we have risen and stand upright. mas nós nos erguemos e nós manteremos firmes. Say the Lord, may the King answer us when we call. O Senhor concederá a vitória ao rei. Respondemos-nos quando clamamos. Sometimes your yes is to stand. Algumas vezes o seu sim é para permanecer. To stand in faith, Permanecer em to fé, stand in trust, permanecer em and to confiança stand in hope e permanecer em when esperança. you can't even see it. Mesmo que você não consiga ver. For Noah, Como Noé. God was telling him to build an ark. Ele falou para construir uma arca. There wasn't a drop of rain. Não havia uma gota de chuva sequer. There was never a flood like that. Nunca havia uma inundação como Nobody even aquela. knew what that was. Ninguém sabia o que era aquilo. But Noah stayed faithful, Mas Noé foi fiel, hammering that wood, construindo a sua arca, preparing his heart for what God had spoken, preparando para aquilo que Deus havia falado para ele, continuing to go forward, continuando avançando, even though it looked impossible, mesmo que parecia even impossível, though it looked like nothing, mesmo que parecia nada, even though it looked like it wasn't going to happen, mesmo que parecesse que não ia acontecer nada, even in the face of mocking, mesmo quando as pessoas estavam rindo, even when he looked stupid in front of people. mesmo quando ele parecia estúpido na frente das outras Noah pessoas, stood in the promise
of God. Noé permaneceu na promessa de Deus. Sometimes your yes Algumas vezes o seu sim is to stay faithful hammering, é continuar fiel to fazendo a stay construção, faithful preparing, sendo fiel, continuando se to stay faithful preparando, going forward to what God had for you and what God spoke to you. continuando avançando e fazendo aquilo que Ele falou no seu coração. Sometimes your yes Algumas vezes o seu sim isn't just to go to Africa, não é apenas ir para a África, but to bring Africa here, to bring the kingdom of God to Fortaleza. mas trazer o reino de Deus sobre Fortaleza, To stay right where you are and stand. para permanecer aonde você está, To stand in the promise that he told you. permanecer na promessa que Ele te deu. At a point, E em um certo momento, we started getting very big. a gente começa a crescer. I started rescuing children from drug traffickers. E eu comecei a resgatar crianças de traficantes. My first 8-year-old girl, A minha primeira menina de 8 she was anos, sold for $24. ela foi vendida por $24. Because we rescued her, Porque nós resgatamos it ela. led us to 12 other children to rescue. Ela nos conduziu a mais 11 crianças para And resgatar. those 12 children led us to 100 more children. E essas 12 crianças nos alcançaram mais as outras 100. We just built our 19th family South Safe Home on the Promised E Land. agora a gente construiu a nossa casa lar com um formato família lá na Tailândia. We have 4 to 10 children in each home, E a gente tem cerca de 1 a 4 crianças nessas lares. and each home is full. E cada uma dessas casas está We preenchida. have to keep building. E a gente tem que continuar It keep- construindo They mais. just keep rescuing and healing. Eles continuam trazendo mais crianças, resgatando elas. But there was a time Mas houve um tempo where it was hard to give God my yes. que foi difícil dizer sim a Deus. I didn't have the money. Eu não tinha o dinheiro, I didn't have the space. eu não tinha o espaço suficiente. We were rescuing babies. A gente estava resgatando And bebês. babies went on our border. They were sold for about $18. E sabe, as crianças eram vendidas na fronteira por cerca de $18. I didn't have the people. Eu não tinha as pessoas I didn't suficientes. have what I needed to obey God. Eu não tinha o suficiente para obedecer a Deus. And at one point, E em um certo momento, I was really tired eu estava muito and I cansada. was upset. E eu fiquei And I chateada. said, God, I'm doing what you asked me to do. E eu falei, Pai, eu estou fazendo aquilo que você pediu para eu fazer. I'm doing what you told me to do. Eu estou fazendo aquilo que você falou para mim. Something's gotta give. Alguma coisa tem que acontecer. I don't know what else to do. Eu não sei mais o que fazer. At that moment, I had sold everything I had, Naquele momento eu tinha vendido tudo que eu tinha. and the last thing I had E a última coisa que eu was an tinha air conditioner like that. era um ar-condicionado como aquele. And Thailand gets hot like Fortaleza and Rio, very hot. E na Tailândia é bem quente como em Fortaleza e no Rio. So if you sell your air conditioner, Então se você vende o seu you're ar-condicionado, very desperate. você está muito You're at the desesperada. bottom. Você está no final do poço And mesmo. that was the last thing I had to do to buy the children rice. E essa era a última coisa que eu tinha para comprar arroz para as I crianças. flew back to America. Eu voltei para os Estados I Unidos. used all of my savings. Eu usei todos os meus recursos. There was another girl that was graduating Rhema, Tinha outra menina que estava se graduando do Rema. and I needed to get her so she could be the mom at my children's home. E eu precisava dela para que ela pudesse cuidar da casa lá. I didn't want her to meet a man and run off and get married. I needed her to come be a missionary with Eu não me. queria que ela conhecesse alguém, casasse e prendesse, mas eu queria que ela ficasse com a gente. So I used all my money to go and get her. Então eu usei todo o meu dinheiro para ir lá pegar ela. And when I was there, E quando eu estava lá, I stayed with some friends. eu fiquei com alguns amigos. I hadn't seen them in 10 years. Eu não tinha visto eles por They 10 had this anos. big, beautiful house. Eles tinham essa casa grande e linda. And I remember they put me in a room, E eu lembro que eles me colocaram num quarto. and I thought, this room is so big, I can bring all my children to this room. E eu pensei, nossa, esse quarto é tão grande que eu posso colocar todas as minhas crianças aqui dentro. But that was what was on my mind. Mas era isso que estava na minha mente. And I sat down at the table, E eu sentei à mesa and they said, Lana, e eles falaram, what's your Lana, $1 million God dream? qual é o seu sonho de $1 milhão? And I thought, you American, my $1 million God dream, always thinking so big, so high. E eu falando, vocês americanos sempre pensando alto e grande. All these things, they don't know my reality. Eles não sabem da minha realidade. They don't know that children go for $24 on the border. Eles não sabem que as crianças são vendidas por $24 na They don't know fronteira. that babies are sold for $18. Eles não sabem que bebês são vendidos por $18. They don't know the reality that I'm facing. Eles não sabem da realidade que eu tô lidando. I just need rice to feed my children. Eu só preciso de arroz para dar para minhas They crianças. didn't know I was going to have to sell my air conditioner for rice for the babies. Eles nem sabem que eu vou vender o meu ar-condicionado para dar arroz para minhas And crianças. so I
wanted to say, I just need rice, you Americans. Eu só queria falar pra eles, eu só preciso de arroz, seus americanos. But instead of that, Mas em vez disso, thank God I didn't speak ainda from my bem que eu não brain. fiz isso. And I didn't say what I was thinking. E eu não falei aquilo que estava But from pensando. my heart, Mas no meu I said, coração, I need land. eu falei, eu preciso Because de there's um more terreno. children to rescue. Porque tem mais crianças And para I ser can't be limited resgatadas. for what God has for me. E eu não preciso limitar Deus com aquilo que Ele tem para mim. And the guy said, I know a little bit about land. E ele falou assim, eu conheço um pouco sobre propriedades. And he started pulling out the God dream on the inside of me. E ele começou a tirar os planos de Deus que estavam dentro de mim. And he starts drawing it. E ele começou a desenhar. How many houses? Quantas casas? How many kids? Quantas He crianças? started drawing out the dream of God. Ele começou a desenhar os sonhos de Deus. The Bible says, A Bíblia diz write down the vision. para escrever a visão. Make it plain. Fazer For escrito. those that read it can run with it. Para aqueles que passarem correndo possam ver. I don't care how impossible it looks. Eu não quero saber o quão Draw impossível out the pareça. vision, write out the Mas vision. escreva a visão. Make it plain. Faça fazer Get em it on tábuas. paper. Coloque no Get papel. that faith out of your heart and into this atmosphere. Deixa que a fé possa sair para essa atmosfera. And so he starts drawing down the dream. Então ele começou a desenhar esse sonho. And he looks, E ele olhou and there was only about 8 houses. e só tinha cerca de 8 casas. We just built our 18th house. E a gente construiu a nossa 18ª casa. And he said, $500,000, you need 500,000. E ele falou assim, a gente precisa de 10 mil dólares. And again, I'm just like, you American, I'm done. E eu estava pensando, vocês americanos chegam. And I went upstairs, Então eu subi, and I was pouting, então eu tava lá and I said, 500,000, 500,000. e eu comecei a falar 500 mil, 5 mil, 500,000. 500 mil, perdão. 500 mil. 500,000. 500 mil, 500 mil. I just need rice. Eu só preciso de arroz. And so I turned around. Então eu me virei I said, tomorrow morning, don't wake me up. e eu falei, amanhã de manhã não me acordem. I said, don't get me up, please. Não me levantem, por Let favor. me sleep. Deixa eu dormir. I'm tired. Eu tô cansada. I'm jet lagged. Eu tô com jet I'm a lag. little stressed. Eu tô Just let me estressada. sleep. Deixa só eu dormir. I went to bed that night, E eu fui pra cama naquela noite and I just said, God, e eu falei pra Deus, I'm Senhor, doing everything I know to do. eu tô fazendo tudo o que eu sei que é pra I'm fazer. doing everything I know to do. Eu tô fazendo tudo o que eu sei que é pra fazer. And I just remember a tear going down from my face. E eu lembro, sabe, de uma lágrima descendo no meu rosto. I went to sleep. Eu fui dormir That next morning, e na próxima manhã, that my friend's wife was shaking the bed. a esposa do meu amigo tava balançando a cama. Lana, get up, get up. Lana, acorda, levanta, levanta. They're gonna get you your land. They're gonna build you your home. Eles vão te dar a sua propriedade, eles vão construir a casa. Aaron got you a meeting with his boss. Ele conseguiu uma reunião com o seu He's chefe. the largest custom home builder in Oklahoma. Ele é o maior construtor de Oklahoma. And he got you a meeting with another businessman. E ele vai fazer uma reunião com um homem de They negócios. sell all the coffee in the vending machines in these states. Ele vende várias coisas por essa região. You have a lunch meeting with them. Get up. Você vai ter uma reunião no almoço, levanta. I started to sit up, Eu comecei a me sentar. and the Lord spoke to my E heart. o Senhor falou no meu And coração. he said, I did it all while you were sleeping. Eu fiz tudo isso enquanto você I dormia. don't need you to figure it out. Eu não preciso porque você tente pensar no I natural. don't need you to figure out how you're going to feed my children. Eu não preciso que você se preocupe como você vai alimentar as minhas I crianças. don't need you to stress about it. Eu não preciso que você se estresse. I don't need you to do any of that. Eu não preciso que você faça nada disso. I just need 2 things from you, Lana. Eu só preciso de 2 coisas de você, I Lana. need your trust, Eu preciso da sua and confiança I need your e obedience. eu preciso da sua Can you obediência. do those 2 things, Você Lana? pode me dar essas 2 coisas, Lana? Can you trust me and can you obey me? Você pode confiar em mim, você pode me I obedecer. don't need you to figure it out. Eu não preciso que você tente I don't need saber you to como. worry about it. Eu não preciso que você se I don't need you preocupe. to figure out how you're going to feed my children. Eu não preciso que você se preocupe como você vai alimentar as How minhas you're going to reach crianças, my border. como você vai alcançar a minha How you're fronteira, going to fulfill my will. como você vai realizar o meu plano. I just need you to trust and obey me. Eu preciso apenas que você confie e obedeça. And the rest is history. E o resto é apenas história. We got the land. A gente conseguiu o terreno. That's why we named it the Promised Land. E é por isso que a gente chama ele da Terra And God prometida. gave me the promise.
promise. E Deus me deu a promessa Upon this land, sobre essa terra you shall never lack again. de que não haveria falta You novamente. will never cry over rice again. Você nunca mais vai chorar sobre o arroz, Your trees will bear fruit in season. mas as suas árvores vão dar bons Your rain will frutos. come in season. A chuva vai vir no tempo And certo. upon this land you shall have no lack. E nessa terra não haverá falta. Do you know since that day, E desde aquele dia, we have never lacked again. nunca mais faltou nada. We have never lacked again. Nunca mais faltou We've nada. had times where we have some big needs, Existem alguns momentos que a gente passou que a gente tinha grandes but God has porções. provided rice every day since that time. Mas desde aquele tempo Deus tem provido arroz cada vez mais. I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. Psalms 127. Salmo 126. Psalms 127. 120, Salmo 126. Psalms 127. Do you remember? Vocês lembram? I gave you my vision Eu dei a minha visão about arrows being in the hand, sobre flechas estar na mão de um arqueiro, about a generation, sobre uma geração reaching a generation. alcançando outra geração. I want you to see something. Eu quero que vocês vejam algo. Psalms 127, Salmo 126. and we're going to read it from 1 to 5. E a gente vai ler do 1 ao 5. And I'm going to say this. E eu vou dizer: Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. a não ser que o Senhor construa a casa, em vão constrói um construtor. Unless the Lord guards the city, A não ser que o Senhor proteja a cidade, the watchman stays awake in vain. inútil será a vigília da sentinela. It's vain for you to rise up early, Inútil será para vocês levantar cedo to sit up late, e dormir to tarde, eat the bread of sorrows. trabalhando arduamente por alimento, For so he gives to his beloved, pois ele concede o sono even in their sleep. a quem ama, Even in their sleep. mesmo no sono. But this is what I want you to see. Mas é isso que eu quero que vocês vejam. Behold, children are a heritage from the Lord. Os filhos são herança do Senhor, The fruit of the womb is a reward. e os frutos do ventre uma recompensa. Like arrows in the hand of a warrior, Como flecha nas mãos do guerreiro, so are the children of one's youth. são os filhos nascidos na juventude. Happy is a man who has his quiver full of them. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljada cheia They deles. shall not be ashamed, Não serão but humilhados they shall speak with their enemies in the gate. quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. I want you to see something here. Eu quero que vocês vejam algo aqui. My vision A minha visão was 4 and 5. era 4 e 5. Do you see the ones that but before that? Você vê o que vem antes? The promise of God A promessa de Deus came before the vision veio antes da visão. in 1 and 3. E no 1 e no 3. You see that? Você vê isso? For so he gives to his beloved even while they sleep. Porque ele dá aos seus enquanto ele dorme. My promise was before my vision. A promessa veio antes da visão. The provision was for the vision. A provisão era para a The visão. provision was for the vision. A provisão era para a visão. God's will, God's bill. Se é da vontade de Deus, ele que vai fazer. God's way, God pays. Se é da vontade de Deus, ele que vai pagar. The provision always comes before the vision. A provisão vem sempre antes It da visão. always comes before the promise. Vem antes da promessa. God gave me the vision, Deus me deu a visão, but I didn't know he already gave me the provision. mas eu não sabia que ele tinha me dado a provisão He antes. already promised Ele já tinha that he prometido would give it to me in my sleep. de que ele daria enquanto eu That dormia. all I had to do De que tudo que eu tinha que fazer was trust and obey. era confiar e obedecer. I want you to stand up. Eu gostaria que você se levantasse. The same for you. A mesma coisa para você. Your promise may not be that exact scripture, A sua promessa pode não ser essa escritura precisa, but the ways and the purposes are the same. mas as formas e o jeito é da mesma forma. The way to fulfill God's plan and purpose is the same. A forma de cumprir a vontade de Deus é a mesma. He doesn't change. Ele não muda. The Bible says, A Bíblia diz by faith, que pela in fé, Hebrews, em Hebreus, we had all these things. nós temos todas aquelas It says passagens. areas were conquered and won. Eles falam sobre, sabe, lugares que foram conquistados. Mamas had their dead raised to life. Sobre, sabe, filhas a mãe que tiveram seus filhos ressuscitados. By faith. Pela fé. How are you going to fulfill every plan and every promise? Como você vai cumprir cada palavra, cada plano, Every dream that God's given you? cada sonho que o Senhor te deu? How are you going to see it fulfilled in your lifetime, in your generation? Como vai ser isso cumprido na sua vida, durante a sua geração? By faith, Pela fé. through trust and obedience. Através da confiança e da obediência. This is the secret sauce.
Sabe, essa é a semente que você lança. This is the secret ingredient. Esse é o ingrediente secreto. You want to see your purposes, your plans fulfilled? Você quer ver os seus planos cumpridos? It's easy. É fácil. It's not all of this hard things. Não é tão difícil quanto parece. It's through trust and É obedience. através da confiança e da obediência. 6 nations. 6 nações. 6 nations. 6 nações. Thousands of children. Mais de 1000 crianças Prevented, rescued, healed. sendo resgatadas, sendo curadas e sendo resgatadas desse lugar. 24 years later. 24 anos depois. And what was it? E o que foi? Because I'm so tall? Porque eu sou alta? No. Com certeza não. Because of my capacity? Por causa da minha capacidade? No way, I was 24 Não years mesmo. old. Eu só tinha 24 I had anos. no clue what I was doing. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. When the kids had an open sore, Quando as crianças tinham uma ferida I aberta, put on muscle relaxing cream and it eu, would burn their eu leg. colocava um cremezinho e pronto. I didn't know what I was doing. Eu não sabia o que estava fazendo. I wasn't a mama. I didn't know how to be a mom. Eu não era uma mãe, eu não sabia como era para ser uma I mãe. became a mom to 52 kids at 24 years old. Mas eu me tornei mãe de cerca de 50 crianças na minha idade. I had no clue what I was doing. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, But I had trust mas eu tinha confiança and I had obedience. e eu tinha obediência. And I'm telling you, E eu estou dizendo para vocês this night, que essa noite God is going to renew your trust. Deus vai renovar a sua He's going to confiança. renew your faith. Ele vai renovar a sua fé. And you're going to step out in a new obedience. E você vai ir para um novo nível de I obediência. believe that tonight Eu creio que hoje à noite, there was a resurrection. eu creio que houve um There ressuscitar. was a resurrection. Houve um ressuscitar. Because there's 2 different kinds of life. Porque existem 2 tipos de vida. His life for your life. A sua vida ou a vida dele. His life for your life. A vida dele pela sua vida. Your life for his life. A sua vida pela vida We dele. just got done celebrating Easter. A gente acabou de celebrar a Páscoa. But Easter should be our life. Mas a Páscoa deve ser a nossa It should be vida. our way of life. Deve ser o nosso estilo de vida. It shouldn't just be one-time celebration. Não deve ser apenas uma celebração, It should be the way we live. mas deve ser a forma como nós We vivemos. should just not live a one-time yes to Jesus in baptism at this altar. Nós não devemos viver apenas um sim como se fosse apenas um. But we have to live a life of yeses to Jesus. Mas nós temos que viver uma vida de sims, vários sims. Our old life must die with him. A nossa velha criação precisa morrer. And then our new life is resurrected with him. E a nossa vida vai se ressuscitar Our com life ele. is hidden in him. A nossa vida está escondida nele. We should be living this story every day. Nós devemos viver essa história cada dia, todos os dias, toda Every semana, month. todo mês, Dying to what we want. morrendo para aquilo que nós Dying queremos, to the way we thought it would happen. morrendo para aquela forma como nós imaginamos And anteriormente, rising again to the God kind of life. e erguendo para a vida do estilo de Deus, To the God kind of life. para a vida do estilo To de what Deus, God has. para aquilo que Deus A tem, resurrected life. uma vida With our ressurreta, old man and our old ways and our old dreams buried. para que aqueles nossos sonhos antigos, o nosso passado possa ser enterrado, But our life hidden with Christ. e a nossa vida escondida com Cristo, em Cristo, In him. nele. In him we live and move and have our being. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. It's a life in him. É uma vida nele. It's movements in him. É movimentos nele. The way he's leading us. Da forma como ele está nos If he says to go liderando. this way, Se ele fala pra we ir go dessa this forma, way. a gente faz dessa If forma. he says stop, we stop. Se ele fala pra gente parar, a gente para. If he says no, we say no. Se ele fala não, a gente fala não. If he says yes, we say yes. Se ele fala sim, a gente fala It's sim. a quick trust and obedience. É uma vida rápida de obediência e It's a confiança. life of yes. É uma vida de sim. Easter should be every day for the Christian. Páscoa deve ser todos os dias para os cristãos. Deve ser todos os This dias. is how you live the God kind of life. Essa é a forma que você vive para Deus. This is how you live the God kind of life. É dessa forma que você vive para Deus. This is what he has for us. É isso que ele tem para For nós. each and every one of us. Para cada um de I just want to nós. speak one more thing really quick. Eu quero falar mais uma coisa para You can keep vocês. playing. Vocês podem continuar I just tocando. want to declare this over you. Eu só quero declarar isso sobre According vocês. to the plans and the purposes. De acordo com os planos e And I'm going propósitos. to close in prayer. E eu vou terminar com uma oração. Psalms 37. Salmos It just 37. came up in my heart. Só veio no meu So I coração. just want to declare it Então eu over vou you. declarar sobre vocês. Psalms 37:1.
Salmos 37:1, and we'll start there. e a gente vai começar aí. Do not fret because of evildoers, Não se aborreça por causa dos homens maus, nor be envious of the workers of iniquity, nem tenha inveja dos for perversos, they shall soon be cut down like the grass, pois como o capim logo secarão, and wither as a green herb. como a relva verde logo murcharão. Trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. Dwell in the land. Habite na terra Feed on His faithfulness. e desfrute a fidelidade. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor, and He shall give you the desires of your heart. e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Commit your way to the Lord. Entregue o seu caminho ao Senhor. Trust also in Him, Confie nele, and He shall bring it to pass. e Ele agirá. He shall bring it to E pass. Ele agirá. He shall bring it to pass. Ele agirá. He shall bring it Ele to pass. agirá. Lift up your hands Levante suas all mãos over this room. sobre esse lugar. Father, I thank you Pai, eu te that you're agradeço bringing the promises to pass, que você está fazendo com que as promessas se cumpram, the dreams to pass, para que os sonhos se that cumpram, only you can fulfill, God. que apenas você pode realizar. That vision to pass. Essa visão irá se It might realizar. look lost. Pode parecer meio It might perdida, look so far. mais parecida, It might distante. look different than what we thought. Pode parecer diferente daquilo que nós But God, this imaginamos. night you are bringing it to pass. Mas você está dizendo que você fará, Because we trust in you. porque nós confiamos no I Senhor. pray for every single person in this room. Eu oro sobre cada um nesse I lugar. pray for the more of God. Eu oro pelo mais de Deus. No more limitations. Não mais limitações. No more limitations. Não mais limitações. Your limitlessness. Você é sem limites. Agora mesmo. Over shadows. Sobre esse Every lugar. doubt. Sobre cada dúvida. Every lie. Sobre cada mentira. Every confusion. Sobre cada confusão. Every insecurity. Sobre cada insegurança. Right now. Nesse exato Your momento. limitlessness. O seu fato de ser limitado. Your limitlessness. Você é sem limites. Swallows up every limitation Vai retirar right now todas in as this room. limitações desse lugar. Right now we take the limits off. Nesse momento nós retiramos as God, do limitações. what you wanna do. Pai, faça o que você quer que faça. Faça da sua forma. However you wanna do Da it. forma que você quer fazer. Every single person in the Bible Cada pessoa na Bíblia was too old, era muito velho, ou era muito novo, too something. ou era algo demais. Your limitlessness. Mas você não tem limites. E você cobre Limitations. as limitações daquelas pessoas. Então, nesse exato momento, What background they came from. eu não quero saber, daquilo que eles vieram. What history they came from. Eu não quero saber sobre a história de vida deles. Right now. Mas nesse exato momento, God kind of life. e eu declaro, o estilo de vida de Over Deus their lives. sobre a vida Like deles. Jesus standing before them. Como Jesus à frente deles. Call out the greatness on the inside of them. Eu declaro a grandeza dentro And deles. your plans and your purposes, Lord. E o seu plano, o seu propósito sobre a vida Your plans deles. and your purposes, O seu Lord. plano e a sua vontade sobre a We vida commit deles. our way to you. Nós nos comprometemos sobre a sua forma, para que você possa fazer Every single person's life in this room. sobre a vida de cada uma dessas In pessoas every hoje à single noite. person's life in this room. Sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está This is what I aqui. need you to do right now. É isso que eu I saw declaro this agora. happening Eu earlier. vi isso acontecendo I want antes. you to put out your hands in front of you. Eu quero que você coloque suas mãos na sua frente. I want you to put out your hands in front of you. Eu quero que você coloque as suas mãos na sua Like you're frente. giving something to God. Como se você estivesse entregando algo a Deus. Like you're gonna give something to God. Como se você estivesse entregando algo a And Deus. this is what I want you to picture in these hands. E eu quero que você imagine isso nas suas mãos. The limitations As limitações that you feel that have been holding you back, que tem te prendido. or the things that you need to surrender. Ou aquilo que você precisa render. It could be the doubt, Pode ser as dúvidas. the unbelief, Pode ser as the incertezas. insecurity. As inseguranças. It could be a relationship Pode ser that's relacionamentos holding you back. que está te prendendo. Whatever it is, Qualquer coisa I que want you to seja. put it in your hands. Eu quero que você coloque nas suas mãos. Because before Porque antes, God could put His plan in your hands, porque Ele está colocando os planos de Deus nas mãos. you must surrender your plan. Porque antes dele colocar os planos de Deus nas suas mãos, você precisa render aquilo que está nas suas mãos, a sua That's the forma. great exchange. Essa é a grande troca. That's Easter. É isso que é a His Páscoa. life for our life. A vida dele pela nossa. His way for our ways for His way. A sua forma, o seu jeito Our sobre life nós. for His life. A vida dele sobre nós. You're gonna do that. Você vai fazer isso. You're gonna surrender the limitations. Você vai render as You're limitações. gonna let Him take that right now. E ele vai pegar elas. So whatever it is you need to surrender. Então qualquer coisa que você precisar render. Some of it might be comfortability.
Pode ser coisas confortáveis. Some of you, it might be fear. Algum para vocês podem ser o Fear of medo. the unknown. Medo sobre o incerto. Whatever it is. Qualquer coisa que Right now, seja. just put it out. Put Agora it in your hands. mesmo, coloque nas suas mãos. And I'm going to pray over you. E eu vou orar por vocês. Father, I pray all over this room. Pai, eu oro sobre esse lugar. You see all over this room. Você vê sobre esse lugar. First step. Que é o primeiro passo Fulfilling your purpose and your plan. para cumprir o seu plano, o seu Is propósito. the surrender. É se Is render. the surrender. É se render. Is the surrender. É se render. So right now we surrender it, Lord. Então agora nós nos rendemos, Pai. Our ways for your ways. A nossa forma pela sua Our forma. will for your will. A nossa vontade pela sua vontade. What we thought. Aquilo que nós pensamos. Our limitations. As nossas For limitações. your limitlessness. Pela sua So ilimitação. right now. Então agora All mesmo. over this room. Sobre todo esse lugar. I thank you right now. Eu te agradeço agora That you're mesmo. removing. Que você está retirando. Você está retirando. Você está retirando. Você está pegando e o seu fogo está vindo. Burning up all of those things. E o seu fogo está vindo e queimando sobre We essas put them on coisas. the altar right now Nós, before you. nós colocamos sobre o altar agora mesmo. We put them on the altar before you right now. Nós colocamos sobre o altar agora mesmo. And now with those same hands, E agora com essas mesmas mãos, as you've surrendered à medida que você se all those rende, things, todas essas all coisas, those limitations, todas essas limitações, right now he's putting his plans into your hands. Ele está colocando os planos deles na sua mão. His plans into your hands. Os planos deles na His sua plans mão. into your hands. Os seus planos na His sua way mão. into your hands. O jeito dele na sua His mão. purposes and his plans. Os seus planos e os seus projetos para nós. Aquilo que ele tem para In você this season, nessa estação. his way, A sua forma. his way, A sua his forma. ideas, As suas ideias. his dreams that he has for you. Os sonhos que ele tem. Yours were too small. Os seus sonhos eram muito pequenos. Ephesians 3:20. E na Bíblia fala. Ephesians 3:20. Efésios 6 fala. Now unto him Não na forma who is dele. able to do exceedingly abundantly Que pode fazer infinitamente mais. above all we can ask, think, dream, or imagine. Daquilo que podíamos imaginar ou pensar. Right now, Agora mesmo. the more God, O mais de Deus. he's putting it into your hands. Está colocando nas suas He's mãos. putting it into your Ele está hands. colocando nas The suas more of mãos. God. O mais de There's Deus. more. Existe There's mais. more. Existe There's mais. more. Existe There's mais. more. Existe There's mais. more. There's Existe more. mais. No more limitations. Não mais No limitações. more limitations in Não this mais church. limitações nessa No igreja. more limitations in our lives. Não mais limitações nas nossas The vidas. God kind of life in our lives. O estilo de vida de Deus nas nossas I vidas. contend for it in this place. Eu posso ver nesse lugar. I declare that the limits are off of this house. Eu declaro que as limitações estão fora The desse limits lugar. are off of this house. As limitações estão fora desse lugar. This place will be marked E que esse lugar vai ser marcado as a place como um where lugar God does exceedingly abundantly onde Deus faz infinitamente mais above all we ask, think, daquilo que dream, or pedimos ou imagine. imaginamos. Things that you didn't even think that you would do. Coisas que vocês nem imaginavam que fariam. That your families have never done before. Que a sua família nunca fez antes. Ephesians 3:20. Efésios 3 fala In this place, que nesse lugar, in your life, na sua in vida, this season, nessa estação, nobody ever thought you would go to a nation and go on a mission trip. nunca alguém imaginaria que você iria para um novo país ou numa viagem missionária. I was the first one of my family Eu fui a primeira na minha to família ever leave California. de sair da Califórnia. I'm still the only one E eu sou a única that lives halfway around the world. que vive metade do mundo. I was the first one Eu fui a to primeira go on a mission trip. de ir numa viagem In my missionária family. com a minha família. Still nobody has ever done it in my family. E sabe aquilo que ele tem feito também no meu lar. God has that for you. Deus tem isso pra você. Exceedingly abundantly. Infinitamente mais. It's a new day. É um novo It's dia. a new day. É um novo It's dia. a new day. É um novo You're dia. gonna be the reference for your family. Você vai estar como diferencial na sua família. Not the opposite way around. Não de outra forma. You're gonna be the reference. Você vai ser a They're referência. gonna see you. Eles vão ver And what você. God's done in you. E aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua And they're vida. gonna say, what a mighty God they serve. E sabe, eles vão dizer que Deus é esse que ele está servindo. Que Deus é esse que ele está servindo. Now unto him Mas olhando pra who's ele, able to do exceedingly que abundantly pode fazer infinitamente mais above all
they can ask, daquilo que nós podíamos pensar, think, imaginar, dream, sonhar or imagine. ou imaginar. That's the season you're about to step in. É essa estação que você está prestes a entrar. That's the season you're going to step in. Essa é a estação que você vai entrar. He's going to fulfill all of your purpose. Ele vai cumprir todos os seus All propósitos. of your purpose. Todos os seus All of propósitos. your purpose. Todos os seus In these propósitos. last days. Nesses últimos dias. I say, so do it, Lord. Então eu falo, Pai, faça a sua vontade. Do it, Lord. Faça a sua vontade. In these lives, Nessas vidas, in this nation, nessa nação, in Fortaleza, em Fortaleza and in this church. e nessa igreja. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen, amen, amen. Amém, amém. I love you, Verbo Amo da Vida. vocês.